Sintetizando, com Alê Moreno. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Meu nome é Alê Moreno e estaremos juntos para uma conversa sobre invisibilidade. Mas antes, siga a gente no YouTube, ative o sininho para ser avisado dos próximos programas ao vivo e os podcasts. Também siga a gente no Instagram, Síntese_Educacão. No programa de hoje conversaremos sobre invisibilidade, as bolhas sociais, o distanciamento da comunicação, a fala rebuscada. Isso tudo surgiu quando, há alguns dias, uma cliente me perguntou se a gente aqui na Síntese fazia trabalhos com equipes operacionais. Essa pergunta me fez recordar algumas histórias e foi por isso que eu trouxe esse tema para esse podcast. Teremos também nesse programa a participação do Igor Laluz, designer, educador, a participação da minha querida Marina Alves, que é facilitadora e psicóloga, Cíntia Bossi, diretora de RH da Syngenta no Brasil e na América Latina, e da minha querida mamãe Marlene Moreno. E no final, um quadro novo. Então, voltando na pergunta que a empresa me fez sobre se a Síntese já havia feito trabalhos com equipes operacionais, surge esse programa. Essa pergunta me fez recordar diversas histórias. Entre essas histórias está a própria origem da Síntese. Eu, particularmente, fiz projetos no início da Síntese há quase 18 anos, com times na área agrícola, semi-analfabetos ou até mesmo analfabetos. E eles e elas eram pouco vistos, percebidos, reconhecidos. Quando verdadeiramente eu decidi abandonar o meu PowerPoint, toda a minha pretensão de que sabia os problemas deles e realmente escutá-los e construir coletivamente o aprendizado, tudo mudou. Eu me transformei porque vi e reconheci o valor dessas pessoas que até então eu olhava com um certo desprezo, e foi um grande aprendizado para mim, e é ainda um grande aprendizado para mim, e tenho certeza que eles também se transformaram porque perceberam que a voz deles tinha valor, o pensamento deles tinha valor, as perguntas tinham valor, e a gente foi juntos por quase 7 anos construindo um caminho bastante significativo e profundo de aprendizagem. Uma outra história que surge é uma experiência que eu tive num shopping, muitos anos depois, num trabalho que a gente aqui da Síntese fez para a equipe operacional de segurança e limpeza desse shopping. Uma mulher, especificamente, durante o processo de aprendizagem, que acontecia normalmente pelas madrugadas, 4, 5 horas da manhã, trouxe uma história que me impactou muito e me transformou completamente. A Cida, essa mulher incrível da área da limpeza, me disse que ela percebia e sentia que ela era invisível, que quando ela trabalhava nos corredores do shopping ou no banheiro, as pessoas passavam por ela como se ela não existisse. Me diziam boa tarde, boa noite. E acredito eu, ouvindo e olhando para ela, talvez ela também tenha acreditado profundamente que ela era invisível. Tanto que ela era visivelmente apagada, não tinha nada no rosto, um rosto limpo, um cabelo também pouco cuidado, uma roupa meio desleixada. Isso pode ser um julgamento meu nesse instante, acreditem. Mas o poder disso que eu trago agora é porque pouco tempo depois do nosso processo iniciar, e a gente dialogar muito sobre isso, sobre essa postura, esse posicionamento, e construir juntos o que poderia ser uma saída na visão desse time que angustiava especificamente a Cida, foi num encontro que eu tive com ela na praça de alimentação do shopping. Ela me encontrou e me chamava: professor, olha como eu tô hoje. E ela estava toda maquiada, com seu cabelo arrumado, com a sua roupa bem engomada, e ela disse: sabe que hoje uma mulher me cumprimentou
no banheiro. Eu falei, nossa, Cida, que incrível, que lindo, mas você tá linda hoje, tá super bem arrumada, bonita. O que aconteceu? E ela disse, feliz, eu resolvi me cuidar. E aí eu entendi na fala dela e no poder dela que esse eu resolvi me cuidar tinha o reconhecimento que para ela deixar de ser invisível, ela tinha um esforço, ela tinha que perceber que ela não era mais invisível para que o outro talvez a reconhecesse como não sendo. Não é uma garantia, mas é uma possibilidade que ela encontrou por ela mesma. Eu acredito que a invisibilidade seja um problema gigante nas empresas, nas organizações, na sociedade, né? Tem um monte de gente que está ao nosso entorno, e eu digo isso também por mim mesmo, que a gente não vê, não reconhece, não percebe, não entende. Então a gente passa a viver num mundo de invisíveis. E as empresas, especificamente, reconhecem e valorizam muitas vezes quem está acima, né? Os líderes, os donos dos negócios. Mas como eu olho e dou valor e dou voz e escuto verdadeiramente funcionários da portaria, da limpeza, da recepção, pessoas que muitas vezes passam batidas no dia a dia. Essa é uma pergunta que fica. Como valoriza essas pessoas, as histórias dessas pessoas? E aí eu queria trazer, para ilustrar, um pensamento. Para isso, eu gostaria de convidar o meu querido Igor Laluz, educador, que conta uma história de como é levar, ou como ele viveu um processo de levar conhecimento para a periferia. E quanto muitas vezes, querendo levar esse conhecimento para a periferia, ao invés de eu me comunicar de uma maneira que eu me aproxime das pessoas, eu me distancio pelo vocabulário. Conta pra gente, Igor. E eu acho que um dos grandes avanços que a gente precisa traçar para todas as áreas de conhecimento é simplificar o conhecimento. Recentemente eu tive uma discussão onde as pessoas estavam falando sobre levar conhecimento de inovação para a periferia, para bairros mais simples, porque assim, inovação ela é uma bolha para poucos, né? A gente fala aqui em São Paulo do ecossistema de inovação, é uma bolha. São bairros específicos, regiões específicas, e eu já vi vários movimentos de levar a inovação para a periferia e trazer a periferia para esses ambientes. Mas eu sempre falei, cara, vocês nunca simplificaram a linguagem. Eu entendo o hype de algumas coisas que a gente tem que falar, mas se eu trago um cara para uma palestra de um cara que fala de inovação, ele não vai entender 10% da palestra, porque o cara vai falar em uma frase 10 palavras ali, cara, que não está dentro do dia a dia do cara. O cara vai falar de mindset, de PMO, CTO, brainstorm. Cara, o cara vai dizer, cara, esse lugar não é para mim. Quando, na verdade, ele faz muitas daquelas coisas no dia a dia dele, ele faz brainstorm, tudo isso, mas a gente distancia até pela linguagem, né? Não é só o ambiente, é a linguagem. As pessoas estão preparadas para se comunicar com quem não entende isso ainda. Como que eu simplifico para que se entenda? Porque eu não estou falando para deixar de falar, mas de preparar as pessoas para que elas entendam o que você está falando. Tem um passo antes, porque senão eu afasto. Não adianta simplesmente fazer coisas achando que... criar uma alegoria, achando que eu vou falar sobre... sem estar preparado para comunicar, que é aquela coisa. Conheça o seu público, né? Conheça como a comunicação vai chegar lá no teu aluno, no teu espectador. Porque se ele não entende nenhuma dessas palavras, ele vai dizer que esse universo não é dele. Quando ele poderia ter reconhecido na simplicidade das palavras que aquele é o universo dele. Mas eu acho que sempre foi uma proteção acadêmica, né? A gente precisa que a grande sabedoria fique para poucos. A gente não pode ter muitos sábios. Teremos poucos sábios. Talvez seja mais vantagem, sei lá. Nossa, Igor, é tão potente o que você diz e mexe profundamente comigo, porque eu fico aqui também pensando que se talvez eu me comunique para manter essa distância do saber, como você traz, e desse poder que é essa ou falsa sensação de poder que o conhecimento dá para muitos ou para alguns, não sei. E quando eu olho para essa galera toda que eu considero por mim mesmo
invisível por alguma razão, eu não vou fazer um esforço para me relacionar e para conversar com essa gente toda, porque no fundo eles não existem e eu estou falando para mim mesmo na relação, eu não estou falando com o outro, estou falando comigo. Então, enquanto eu estiver falando comigo e não com o outro, não tem como eu me comunicar de uma maneira clara, leve, efetiva e que considere o outro na relação. Eu recentemente escrevi um texto, tá no Medium, eu vou deixar o link no YouTube, falando da minha avó. Minha avó foi a mulher do café, que servia café. Eu, quando criança, acompanhei algumas experiências com ela. Minha avó era uma mulher muito simples, querida demais, mas eu fico pensando que quantas empresas não conversam com a minha avó? Esses termos em inglês, esse volume de termos em inglês que às vezes só rebuscam, mas não comunicam, e que habitam muito fortemente o RH, por exemplo, as áreas de inovação, falam com quem, né? Então, esse é seu questionamento e seu pensamento, Igor, conversa diretamente comigo, acho que conversa diretamente com esse tema da invisibilidade. A comunicação também nos coloca em bolhas e também afasta, não nos aproxima quando rebuscada. Para colocar mais um elemento nessa nossa conversa, eu vou convidar a minha querida Marina Alves Oliveira para contar para a gente sobre uma experiência que ela viveu com moradores de rua e que eu acho que é mais um elemento importante para essa nossa conversa sobre invisibilidade. Má, conta pra gente. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive atuando como psicóloga, atendendo a população em situação de rua. E essa experiência foi extremamente rica e marcante na minha vida. Eu tive muitos aprendizados durante esse período. E o aprendizado mais impactante que eu tive foi sobre a questão da invisibilidade social, que é um assunto que eu nunca tinha parado para olhar com tanta profundidade como eu comecei a olhar depois dessa experiência que eu tive com essa população. Eu escutei muitos relatos durante essa experiência do quanto essas pessoas se sentem invisíveis e desconsideradas, desrespeitadas pela sociedade. E tudo isso acontece a partir dos comportamentos que elas percebem das pessoas, de atravessar a rua para não passar na mesma calçada que eles estão, de se incomodarem com o cheiro que eles exalam, por não conseguirem tomar banho na frequência que eles gostariam, por pessoas que seguram a bolsa com medo de serem assaltadas, ou quando eles passam e fazem alguma pergunta, as pessoas já ficam acuadas ou não respondem. E aí eles vão se sentindo cada vez mais invisíveis e ocupando cada vez mais esse lugar de invisibilidade social. Muitas vezes as pessoas chegam e jogam uma moeda ou um alimento, um cobertor para eles, sem ao menos olhar no olho, sem ao menos cumprimentá-los e perguntar se eles querem aquela ajuda que elas estão ofertando. Então, muitas vezes as pessoas acabam tendo um pensamento de essa pessoa está na rua, eu vou oferecer para ela o que eu tenho e ela precisa aceitar porque ela não tem outra coisa. E não é só isso, né? A gente precisa olhar com mais respeito e com mais cuidado, porque são pessoas, independente do lugar que elas ocupem socialmente, independente delas estarem em situação de rua, seja por uma escolha delas ou seja por uma condição que foi imposta pela vida. A gente precisa olhar com mais sensibilidade para essas pessoas e com mais cuidado para não reforçar que elas são invisíveis e para não reforçar que elas não são notadas. Isso é uma coisa que me pegou de um jeito muito profundo durante essa experiência que eu tive. E toda essa vivência me fez pensar em quantas vezes ao longo da minha vida eu reforcei a invisibilidade de alguém, a partir de alguma atitude que eu tive, a partir de algo que eu falei e de comportamentos que foram aprendidos ao longo da minha vida, crenças que foram nutridas e foram tomadas como verdades absolutas, que me fizeram ter alguma atitude que reforçasse a invisibilidade, que as pessoas se sentissem desconsideradas por alguma atitude que eu tive. Então, o que eu quero deixar para vocês é esse olhar mais cuidadoso para as relações, esse olhar mais respeitoso, onde a gente considera a existência do outro, independente do lugar que ele ocupe, independente do lugar que
eu ocupe. Eu considero sempre a existência do outro de um jeito respeitoso e não perco a minha sensibilidade nas minhas relações e nas minhas interações. Nossa, Má, tão potente isso, considerar a existência, o lugar do outro e o meu também nessa relação. E eu fico pensando muito na questão das bolhas, né? Isso também é outra bolha. A gente entra numa, o outro tá na outra, e assim a gente vai seguindo essa vida embolhando. Não sei se essa palavra existe, mas inventei agora. Para trazer mais um elemento para essa história, eu vou convidar a minha mãe, a Marlene Moreno. Minha mãe foi uma estudante na década de 50 e ela vai relatar, vai contar para cada um de vocês, não sobre a perspectiva da invisibilidade, porque ela não traz esse termo na fala dela, mas quando eu a escuto, e vocês escutarão, é possível perceber que talvez a professora não tenha reconhecido nela a potência criativa que ela tinha quando menina e a maltratava e a colocava na caixa que a professora reconhecia ou pensava que era a caixa certa, colocando de castigo, etc. Escutem a história para a gente conversar daqui a pouco. Hoje eu queria contar para vocês a respeito da minha infância. Hoje eu estou com 72 anos. Quando eu tinha 7 anos, eu fui colocada no primeiro ano num colégio ali na Liberdade, na Rua São Joaquim. E foram os 3 primeiros anos de escola mais tristes para mim. Eu repeti 3 anos o primeiro ano. Eu tinha uma professora chamada Benedita, e ela era muito ruim mesmo. E eu era da caixa. Ser da caixa quer dizer que eu ganhava um caderno, um lápis, uma borracha, um lanche e tinha direito ao uniforme, um uniforme por ano. Então, era aquele mais simples que vocês possam imaginar. Uma camiseta bem ruinzinha mesmo. E eu me sentia muito envergonhada, porque da minha classe, nós éramos só duas meninas da caixa, né? E essa professora, ela me ensinava a base de coque na cabeça, reguada, me colocava muito de castigo, porque eu sempre gostei muito de falar. Então ela me colocava atrás da porta e eu tinha que ficar olhando para a parede. Aí às vezes eu começava a rir, porque criança, né, começava a rir, ela fechava a mão e dava coque na minha cabeça. Então eu sentia muito humilhada, muita humilhação, e eu não consigo esquecer, eu trago isso à memória até hoje, sempre que eu ouço falar dos ensinamentos de hoje, como que as crianças são tratadas, eu me lembro desse tempo. Foram 3 anos repetindo. E eu creio que ela me passou de ano, acho que para se ver livre de mim. Porque depois disso nós mudamos para Taubaté. Aí lá em Taubaté eu fui 2º, 3º, 4º, fiz direitinho. Mas foi muito triste. Essa época da minha infância foi muito triste. Isso me marcou bastante. E eu creio também que eu não consegui aprender devido à forma que era ensinada. Era, assim, muito sofrido, sabe? Vocês tinham que ter aquela obrigação de fazer aquilo, de aprender daquele jeito que elas queriam. E a gente tinha que ter uma disciplina muito rigorosa, eram feito fila. E eu era alta para a minha idade na época, então eu era sempre a última da fila. Se eu ficasse meia torta ou de qualquer jeito, já era chamada atenção. Era rigoroso quando um diretor entrava na classe, a gente tinha que ficar de pé rápido, não podia ficar sentado, tinha que ficar em pé, que era sinal de respeito. Então eu sofri muito bullying. Essa época da minha vida foi muito triste. Obrigada pela atenção. E aí, ouvindo essa história que é dura e que é triste, mas que também tem transformação. Minha mãe é uma mulher incrível, que eu admiro muito e que amo muito, mas entendo que essa professora talvez tenha cerceado, tenha punido uma criatividade gigante que tinha nessa menina quando pequena. E que é uma criatividade que eu percebo hoje na minha filha, Manuela. Acho que elas são muito parecidas, as duas meninas, Marlene e Manu.
Mas a Manu tem uma possibilidade gigante numa escola em que reconhece, que valoriza a criatividade dela e que não pune, e minha mãe não teve isso, porque ela não era vista, né? Não era vista como alguém que pertencia ao grupo das regras, e não sendo vista, era invisível essa potência criativa nos olhos dessa professora, que talvez quisesse fazer o melhor, mas fez o melhor dela usando da violência. E a violência nunca é um bom caminho. E para encerrar essa conversa sobre invisibilidade, eu vou trazer uma história pela perspectiva da diretora de recursos humanos do Brasil, da América Latina, da Syngenta, a Cíntia Bossi, teve comigo e com o Tiago no programa Educação do Infantil Corporativo, e ela conta uma história dos aprendizados que ela teve enquanto trabalhava na área da educação básica. E quanto ela aprendeu com pessoas que, de maneira geral, são vistas como invisíveis, e como ela reconheceu o aprendizado, e como ela percebeu potência em todas essas pessoas, e como essas pessoas se transformaram e também transformaram a vida dela. Cíntia, conta pra gente. Na minha época, a gente tinha a possibilidade de fazer um curso profissionalizante, que era o magistério, que permitia que a gente desse aula para crianças até a pré-escola. E eu fui fazer magistério, né? Fui fazer magistério um pouco para poder entender se era isso que me fazia feliz, se era a educação mesmo que eu queria ter como profissão. E aí, de verdade, fui experimentar, né? Então, eu dei aula, eu era muito jovem, eu tinha aí cerca de, 16, 17 anos quando eu comecei a dar aula. Tive a sorte de estar num ambiente, era uma escola muito pequena no bairro que eu morava, e lá eu realmente aprendi um monte de coisa. E aprendi que educação é parceria, que educação é amor, que educação é generosidade. E aprendi isso com algumas pessoas que foram muito especiais, eu acho, nesse caminho. E talvez honrando um pouco essa história e fazendo referência a essas pessoas especiais, eu acho que tem duas que logo de início para mim marcaram muito. Uma delas era a Dona Maria. Dona Maria era aquela faz tudo da escola, né? Escola pequenininha, ela cuidava desde a comida, a limpeza. E era uma escola que tinha hotelzinho, que eu não sei nem se isso ainda existe, mas quando por algum motivo os pais não podiam buscar as crianças ficavam lá durante a noite. E a Dona Maria era quem cuidava dessas crianças. E muitas das crianças acabavam descobrindo às 5 horas da tarde com a mochilinha nas costas que pai e mãe não vinham buscar e precisavam passar a noite lá. E era a Dona Maria que lidava com a ansiedade, com a angústia, com a frustração. E ela fazia aquilo com um amor e com uma generosidade tão grande. E não era só isso, assim. E ela puxava a orelha de pai e de mãe. Então, ela era aquela que acolhia com muito amor as crianças, mas educava os pais. E era aquela que realmente mostrava a responsabilidade, mostrava o impacto, com toda a simplicidade dela e sem nenhuma formação. Ela, de fato, contribuía para a educação daquelas crianças de um jeito incrível. E outra foi a Sofia. A Sofia era uma menina com síndrome de Down. Eu super jovem, super inexperiente. E aí eu me deparei com a Sofia e com os pais da Sofia. E pais super dispostos a construir uma parceria incrível, a me ensinar muito, a me ajudar muito a poder lidar com as limitações da Sofia e poder olhar aquilo que a Sofia conseguia oferecer dentro do contexto. Então, assim, lição enorme de parceria, de força de vontade, de superação. Então, enfim, foi apaixonante, né, esse meu contato com a educação. Lá eu tive certeza que eu queria continuar nesse espaço de desenvolvimento de pessoas. E aí, depois disso, tive a oportunidade de estudar fora por um período, aí voltei, e aí eu saí da pré-escola e fui dar aula de inglês. Lá eu conheci outras personagens que fazem parte da minha história. Eu acho que lá eu comecei a dar aula para adultos, que foi uma outra descoberta, né? Assim, a troca que é possível nesse ambiente foi algo que me encantou. Lá eu conheci o Seu João, né? Seu João era um porteiro que estava quase se aposentando. Naquela altura da minha idade, eu achava o Seu João um senhorzinho.
Hoje eu acho que o seu João, assim, um jovem cheio de energia. E o seu João estava lá à beira de se aposentar e ele tinha um sonho. O sonho do seu João era falar inglês. E conseguir trabalhar com ele esse sonho. E eu dava aula nos horários fixos e eu fazia o que a gente chama de plantão de dúvidas. Então, toda sexta-feira eu estava lá, sexta-feira, a manhã toda, disponível para os alunos. E plantão de dúvida é uma delícia, porque só vai quem está afim, só vai quem quer muito. E é ali que a gente tem a oportunidade de se conectar com esse sonho das pessoas, com o querer, com a vontade. E o seu João era essa pessoa, ele passava todas as sextas-feiras, a manhã toda comigo, revisando tudo que a gente tinha visto nas aulas, fazendo todos os exercícios e mais exercícios. E assim, uma força de vontade e um sonho tão grande e que de fato a gente percebe como a educação é capaz de transformar, como o sonho é capaz de transformar, como a garra, a dedicação. Então, assim, foi incrível poder ter esses personagens e eu sou muito grata por essa história, porque eu acho que ela, de fato, me fez ter certeza de que eu estava no caminho certo, no lugar certo. Nossa, Cíntia, que bom te ouvir, que bom ouvir tudo isso, que bom perceber essa transformação do outro, essa transformação em você. Se essas histórias estão aqui com você hoje é porque elas continuam vivas e continuam transformando. E aí, expandindo, eu fico pensando quanto a Cida me transformou e quanto aquela galera toda da área agrícola me transformou, quanto eu acho que de alguma forma eu contribuí com a vida deles, quantos moradores de rua transformaram a Marina e quanto provavelmente a Marina talvez tenha os apoiado só escutando. E quanto mesmo minha mãe no processo de violência foi transformada reconhecendo que a violência não é um caminho, tanto que quanto criança eu e minha irmã recebemos só amor e nenhum gesto de violência. E aí o convite que fica é para as pessoas que nos escutam hoje aqui, reflitam sobre os invisíveis e o quanto a gente pode diminuir pontes, estourar as bolhas que nos conectam ou que nos desconectam, na verdade, e a gente se aproximar dessa gente toda e aprender de verdade com qualquer um, em qualquer lugar. E que a bolha talvez esteja na minha cabeça, no meu modo de comunicar, no meu modo de ver o mundo, ver as pessoas e ver as relações. E antes de encerrar o nosso programa, eu apresento a vocês um quadro novo. Na verdade, esse quadro nasceu das conversas que a gente tem tido no Educação do Infantil ao Corporativo no YouTube. Todos os programas a gente encerra com uma poesia que a gente tem chamado de facilitação poética. E quem faz essas poesias é a minha querida Fátima Afonso, que é uma grande artista, uma mulher muito sensível. E aí eu convidei a Fátima e disse assim, vamos criar um quadro chamado Poemar, onde você conte e traga um poema sobre essa prosa, e no caso hoje, uma prosa sobre invisibilidade. Poemar. No Sintetizando. Sobre o viver. Ser e não estar. Estar e não ser. Histórias sobre o viver. Bandejas de café flutuam no ar. Vassouras e rodos pelo corredor a dançar. Dança sem par. Magicamente, o lixo estará vazio quando o dia começar. Na praça, no vai-vem, só velhos documentos comprovam. O capitão de outrora, olhos corridos lhe jogam fora. Na coxia, figurinos suados e largados, os únicos a saber que os aplausos não vão lhe recolher. Vidas, histórias, anseios, glórias, protagonistas sem nome, sob invisível manto, proclamam que o mundo reconheça seus encantos. Uau, sensacional! Muito obrigado, Fátima, por poemar pra gente. Agradeço muito. Para quem gostou do programa de hoje, siga a gente no Síntese _Educacão no Instagram, aqui no YouTube, no Síntese DH. Dê um like,
clique, multiplique esse canal, compartilhe com os amigos. Eu deixarei no descritivo também, para quem quiser encontrar a Fátima, está no descritivo do YouTube. Grande abraço e até o próximo programa. Sintetizando com Alê Moreno.